Amém? A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 7. Enquanto você está abrindo, e você vai procurar lá no finalzinho do capítulo, são os 2 últimos versículos. Eu estava me lembrando aqui de uma irmã que nós temos aqui, ela não está aqui porque mudou-se, mas a família toda está aqui, tem muita gente que conhece ela, que é a irmã Cícera. A irmã Cícera tinha uma frase interessante, e eu estava me lembrando dessa frase ali agora. Ela dizia: Senhor Jesus, salva os crentes. Diante do desafio que nós estamos nessa noite, e depois de ouvir o que a Sônia trouxe, o que o Felipe trouxe, eu ouso dizer, fazer das palavras da irmã Cícera as minhas essa noite. E eu ouso dizer: Senhor Jesus, salva a gente. Atos capítulo 7, nós vamos ler os versículos 59 e 60, são os 2 últimos versículos. Esse texto diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero convidar vocês para irem comigo numa viagem do tempo há 2000 anos atrás. Algo estava acontecendo na Palestina que trouxe uma pergunta, e eu tenho certeza que mexeu com a mente de muita gente. Talvez essa pergunta fosse: que fé é essa? Nós estamos falando sobre fé já tem algum tempo. Falamos sobre a fé que salva, falamos sobre a fé que opera milagres, falamos sobre a fé para vencer as tribulações. Essa igreja está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus para uma nova fase, para uma nova modalidade de igreja, eu creio assim. Mas o nosso problema, a DGO, não é aqui dentro. O nosso problema é quando a gente sai por aquela porta. Porque nós estamos aqui num espírito de culto, felizes e contritos e ouvindo, mas amanhã é segunda-feira e a rotina volta. E a partir de amanhã, as nossas prioridades estarão no topo da nossa lista, novamente. E então a gente se prepara durante toda a semana para estar aqui domingo que vem, novamente. Mas a nossa vida fica nisso. Há 2000 anos atrás, chegou um movimento na Palestina. E esse movimento foi tão poderoso que era uma simples mensagem capaz de pegar o mais desprezível dos criminosos e transformar a vida, o coração dessa pessoa, dando uma nova direção na vida desse criminoso, fazendo dele um ser digno, um ser humano notável. Lá na Palestina, tinha um movimento começando aonde a dignidade humana foi trazida novamente e todos foram postos no mesmo pé de igualdade, aonde homens e mulheres, diante de Deus e diante da igreja, eram a mesma coisa. Que fé é essa? É uma fé que supre as necessidades, todas as necessidades do ser humano, mas é uma fé que surge
contrariando as expectativas. Porque quando você vai para o período interbíblico, você vai encontrar lá do último livro do Velho Testamento até o primeiro livro, um período de 400 anos onde Deus se calou. Ninguém ouviu a voz de Deus. E isso ele fez de propósito. Acho até interessante observar, porque muitas vezes, quando Deus se cala na vida da gente, é porque algo está acontecendo na esfera espiritual e a gente não está vendo. Observe que desde Abraão, desde o começo da história, Deus vem fazendo promessa. E a promessa é: eu vou trazer o Messias, eu vou trazer Deus à terra para estar com vocês e a salvação vai chegar. Mas de repente Deus se cala, as promessas acabaram. Mas tinha uma promessa de Deus para acontecer. E aí essa promessa era de um Messias rei que viria para trazer a libertação do povo de Israel da tirania de Roma, ou talvez uma remissão que no entendimento da maioria deles seria de uma libertação física. Imagina-se que vai aparecer uma personalidade extraordinária cavalgando de conquista em conquista, com um poder espetacular para suplantar a imagem e tomar o domínio de Roma, e então fazer do povo de Israel um povo que está acima de todos os outros. Mas Deus contraria as expectativas. E o que é que acontece? Aparece um bebê, nascido de uma família pobre, totalmente sem expressão, um bebê que vai repousar numa manjedoura, e que daqui a um pouquinho ele tem que fugir para não ser morto, porque todas as crianças do seu contexto são assassinadas por sua causa. Esse bebê cresce e permanece no anonimato, até que chegue a hora que o seu ministério então será cumprido e ele comece a agir. Mas para introduzir esse jovem Galileu no contexto de Israel, então Deus estabelece que alguém vai prenunciar esse jovem. Então vamos imaginar, ele é o Messias, ele vai chegar com poder, com autoridade, com grande glória. Então quem vai anunciar a chegada desse Messias é alguém de porte, é alguém talvez de dentro dos palácios, é alguém que conhece e tem talvez uma influência no meio das pessoas. Mas o que Deus faz? Deus pega um beduíno estranho, que se veste com a roupa mais estranha ainda, porque pelo de carneiro e cinto de couro, comendo gafanhotos, morador do deserto a vida inteira. Mas esse beduíno, ele traz uma mensagem para Israel, e é uma mensagem rude, é uma mensagem grosseira até. Mas algo estava acontecendo na Palestina, e esse beduíno, ao falar, fazia com que toda a Judéia fosse movimentada. Aquele povo saía e afluía de multidões para o deserto. Ele não ia para a cidade pregar, era o povo quem ia ouvi-lo. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí então surge um jovem carpinteiro, conhecido das pessoas que moravam por ali em Cafarnaum, e começa a pregar uma mensagem, e essa mensagem é diferente. Parece que com as palavras desse jovem Galileu, ele consegue tocar a necessidade mais profunda das pessoas, de forma que agora ele não consegue mais andar sozinho, porque a multidão inteira está atrás do jovem Galileu. Mas quem é esse jovem Galileu? Esse jovem Galileu traz essa fé, uma nova ideia, uma nova mensagem, uma fé que estabelece todos os valores que existem no mundo romano abaixo dela. Com as suas palavras doces, ele edifica, ele alimenta a alma, ele cura, ele liberta, ele ama, ele ensina.
As multidões não podem mais viver sem essas palavras, de tal forma que quando Jesus ousa atravessar o mar da Galileia a barco, as multidões a pé afluem pelo outro lado e encontram Jesus de qualquer maneira. Há um texto em Marcos que diz que Jesus e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer, porque as multidões não os permitia mais. Essa mensagem, essa fé, essa nova história, ela é trazida com valores diferentes. Ele chega dizendo que você precisa, ao ser ofendido ou ao ser esbofeteado numa face, oferecer a outra face. Ele começa a ensinar que Deus está acima de todas as coisas na vida daquele que vai aceitar essa fé. Nada mais é mais importante do que Deus. Ele começa a mostrar pelas suas atitudes, e Jesus não ensina somente através das palavras, mas ele ensina também pelas suas atitudes, valores que as pessoas não sabiam considerar. Por exemplo, quando você olha para a vida de Zaqueu, você vai ver um judeu que era chefe dos publicanos. Ele era servidor do Império Romano, que trabalhava para cobrar os impostos do judeu. Esses impostos eram injustos e esses impostos ultrapassavam muitas vezes as posses dos judeus. E o judeu considerava que um irmão, um compatriota, jamais poderia assumir um posto como esse. E Zaqueu, além de ser um cobrador de impostos, ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. Então todo o ódio que o povo judeu tinha recaía sobre Zaqueu, porque ele era o maior de todos os responsáveis por todo o sofrimento que aquele povo tinha debaixo do governo de Roma. Aí você vai encontrar aquele Zaqueu desesperado, procurando um sentido para a sua vida, a ponto de ele subir numa árvore só para ver Jesus passar. E quando a gente olha para o texto de Zaqueu, a gente diz assim: Zaqueu queria ver Jesus. Mas na verdade, Jesus era quem estava buscando Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu era aquela pessoa que ninguém queria entrar na casa dele. Zaqueu era o judeu que ninguém queria nem falar com ele. Zaqueu era o odiado. Quando ele chegava, ninguém queria estar perto. Tanto é que ele não se envolve na multidão. Ele sobe numa árvore a fim de ver Jesus passar. Mas quando Jesus está passando, olha para cima, sem pedir autorização, sem marcar um encontro. Jesus diz assim: eu hoje vou pousar na tua casa. Aqueles que são odiados, Ele ama, Ele busca, Ele traz. Quando o Cristo entra na casa desse homem, e as palavras de Cristo, quando chegam, é uma mensagem tão diferente que transforma o coração dele de uma forma tão espetacular, que ele imediatamente se compromete com Jesus e diz assim: não serei mais desonesto, a partir de agora eu vou pagar em dobro, vou distribuir a metade dos meus bens e devolver 4 vezes mais a todos aqueles a quem eu defraudei. Que mudança radical, que mudança de comportamento, que fé é essa que transforma uma pessoa dessa forma? E a história de Zaqueu, quando termina, nos traz uma confirmação de que foi Jesus quem encontrou Zaqueu, porque o texto diz pra gente assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não abre mão daqueles que são odiados. E nós abrimos, não é, Felipe? A gente não se importa com as pessoas. A gente está aqui adorando o Senhor e precisamos de fato ser crentes novamente. Você vai olhar Jesus começando o seu ministério e não abre mão nem dos bem-sucedidos e nem dos pobres. Ele não abre mão nem das pessoas que são estudadas, preparadas, e nem abre mão dos analfabetos.
Porque quando Jesus vai para o deserto, 40 dias em jejum, a fim de começar o seu ministério, pelo poder do Espírito Santo, ele passa pelas praias da Galileia e vê homens que são pescadores, lavando as suas redes, e simplesmente ele diz: vem e me segue. Eu vou fazer de vocês não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. O que é isso? Pescadores de homens. Eles não tinham a menor noção do que Jesus estava falando. Mas essas palavras de Jesus são de uma força tão espetacular, são de um poder, são de um atrativo tão grande, que o texto diz para nós: imediatamente eles largaram tudo, deixaram o seu pai e seguiram a Jesus. Mais tarde você vai encontrar o Mateus, que é o Levi, sentado numa coletoria. Ele é também um servidor de Roma, com certeza para estar na condição em que ele estava. Ele era um homem estudado, tanto é que ele é o escritor do livro de Mateus. E você vai encontrar Jesus passando, e o texto diz claramente: Jesus estava passando, olhou e viu, e disse: segue-me. Era um dos melhores empregos que havia naquele momento, naquele contexto. E o texto diz pra gente: Levi imediatamente se levantou e o seguiu. Para quê? Seguir para quê? Ir para onde? Fazer o quê? Que fé é essa? Que poder tem esse evangelho? Eu me lembro do pastor Valdemar, quando ele dizia, ele falava sobre esse poder dessa fé, e onde ele perguntava onde está. Onde está? Porque hoje a gente ouve a Sônia dizendo que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Como pode isso estar acontecendo se essa fé veio a nós com um poder de atração, de salvação, de libertação que ninguém conheceu nunca na história humana? Aí você vê Jesus que não abre mão dos que são odiados, não abre mão de quem é inteligente, não abre mão de quem é analfabeto. E aí Jesus mostra, através também de uma outra atitude, que nada nesse mundo é mais importante, é mais rico, é mais espetacular do que essa fé. Está lá os discípulos tentando pescar a noite inteira. Não saiu nada. Estão voltando com os seus barcos. Jesus já está de manhã cedinho na beira da praia. E Jesus diz assim: Pedro, tinha vários barcos na praia, e você vai observar pelo texto. E Jesus diz: Pedro, traz o teu barco que eu preciso dele. Pedro estava cansado, frustrado, a noite inteira pescando, não recebia nada. E Jesus disse assim: primeiro, o culto. Jesus sobe no barco e prega para aquela multidão. E sabe Deus quanto tempo Jesus demora pregando para aquele povo. O sol já estava muito alto. Eu não sei se talvez o sol das 10 horas da manhã. E Jesus diz assim para Pedro, né? Vamos agora para o alto mar. Espera aí, Senhor. O Senhor é pregador. O Senhor é carpinteiro. O Senhor não é pescador. O Senhor não saberia que a essa altura o sol já esquentou, os cardumes já desceram e nós não conseguiremos pescar nada. Aliás, nós já passamos a noite inteira tentando e não saiu nada. Mas a palavra desse homem tem um poder tão grande, ela muda a história de quem ouve Jesus falando, tem que ter o seu coração mudado. Esses homens pegam esse barco, sobem para o alto mar, e Pedro ainda diz assim: sob a tua palavra, porque eu mesmo, pescador experiente, jamais faria isso, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Lançam a rede, e quando eles buscam a rede de volta, não volta, porque é tanto peixe, é
tanto peixe que o barco está indo a pique e eles precisam gritar para outros barcos perto, a fim de que juntem, encham 2 barcos que estão quase indo a pique. Nunca na história daqueles pescadores eles fizeram uma pesca tão próspera. Aí a pergunta é: o que você faria depois de entrar num projeto de vida aonde Deus vem e determina a ordem, a bênção sobre a tua vida e faz a coisa prosperar tanto, que você nunca viu isso acontecer desse jeito? O que você faria? Os discípulos voltam para a praia. E quando eles chegam na praia, o texto diz que os discípulos estão cheios de temor, porque eles nunca viram isso acontecer. E Jesus diz para Pedro assim: precisa ter medo não, porque a partir de hoje não vai mais pescar peixe, serás pescador de homens. O texto diz assim: tanto Pedro como Tiago e João largaram tudo. Mas e a renda daquela pescaria? Puxa, tudo que a gente imaginou para a nossa empresa, todo o nosso projeto de vida, a renda dessa pescaria não se pode jogar fora. Que fé é essa que estabelece um valor acima do valor do dinheiro e faz com que o coração do homem que ama tanto o dinheiro simplesmente se converta a essa mensagem e abra mão de tudo para seguir a Jesus e agora fazer desse ministério o seu projeto de vida? É aí onde eu fico me perguntando: Senhor, aonde nós estamos? Jesus começa a pregar naquela Palestina, viajando de dia e de noite com aqueles homens. E ele começa a ensinar para aquelas pessoas os valores da fé cristã, esses que eu e você já recebemos. E quando Jesus está ensinando isso para as pessoas, as controvérsias começam a acontecer. Os ensinamentos de Jesus causaram muita contestação, oposição pelas autoridades religiosas da sua época. E eles começavam a dizer que Jesus era fundador de uma superstição mortal. Eles odiavam o que Jesus dizia. Ele começava a dizer que o maior seria o menor, o primeiro seria o último seria o primeiro. Que coisa mais louca, era tudo fora de ordem. E aí então eles se lembravam que ele era tão ousado, ele era tão atrevido, como é que pode ter a coragem de entrar dentro do templo sagrado e simplesmente derrubando as mesas e expulsando trabalhadores. As pessoas estavam ali trabalhando, as pessoas estavam ali servindo umas às outras, e ele entra no templo dessa maneira. Não sabe ele que isso é um lugar sagrado de Israel? Ninguém ousa fazer, tomar uma atitude como essa. E ainda mais, ele chega lá dizendo que Deus é literalmente o seu pai. Que palavras loucas! Não cabe na mente dos estudiosos daquela época. E depois, quando eles catam as palavras de Jesus, e veem ele dizendo assim: o meu sangue é a prova de uma nova aliança. Que coisa mais esquisita! Esse homem não existe. Mas por que as multidões afluem? Por que esse povo está encegueirado por esse Jesus? Que fé é essa que atrai tantas pessoas? Então eles condenam Jesus. Então eles levam Jesus para a cruz. Então Jesus passa pela morte mais vergonhosa que a gente conhece da história. Será que isso era plano de Deus? E as promessas que foram feitas antes? Não seria um Messias enviado? Por que Deus permite que agora o fundador dessa fé maravilhosa seja morto dessa maneira? E ainda mais, os seguidores dele começaram a dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressurreição? Isso era uma prática inviável dentro do contexto daquele povo.
ressurreição, e onde ele não está se apresentando mais para o povo. E esses seguidores entendem, creem piamente que ele é o Filho de Deus. Como assim? Ele é o Filho de Deus enviado para a salvação? Não cabe, mas é uma fé que encoraja esse grupo a se lançar mundo afora. Agora eu quero que você pense comigo. Eles iam se lançar mundo afora para levar essa mensagem. Eles entenderam que isso era tão importante. Eles entenderam que isso era muito mais precioso do que tudo. E eles foram para o contexto de Roma, para dizer para aquelas pessoas que não importava se eles tinham 500 deuses, nenhum servia. O único que servia era o Cristo que foi assassinado como um malfeitor, o Cristo que era um arruaceiro, o Cristo que estava levantando uma nova seita. E agora esses seguidores têm uma convicção tão forte, tão forte, tão forte, que aonde eles passam falando essa mensagem, pessoas se convertem e aceitam o malfeitor cravado na cruz como salvador de suas vidas. Que fé é essa? Que poder tem essa mensagem? Agora, quando a gente olha para o contexto daqueles discípulos, a gente vê Jesus dando uma ordem. Jesus morreu e disse: agora vocês vão pelo mundo e vocês vão pregar essa mensagem em todo o mundo. Qual era o mundo daquele povo, daqueles 12 homens? Era o Império Romano. E aí então a gente vai para a história e a gente vai observar que o Império Romano era composto de mais ou menos, conforme os estudiosos dizem, 50 a 60 milhões de pessoas. Jesus, no seu ministério, em todo o seu ministério, ele não andou mais, conforme dizem os que calculam as distâncias, ele não andou mais do que 150 quilômetros. Mas deu a 12 homens, em sua maioria analfabetos, a maior de todas as responsabilidades. Vocês vão para o mundo afora. E quando você olha para o Império Romano, você vai ver, pense comigo, terras que foram conquistadas por Alexandre o Grande e que naquele contexto estava sob o domínio de Roma. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Países Baixos, Itália, Grécia, Marrocos, Tunísia, Israel, Líbano, Iraque, Síria, toda a região dos Balcãs e ainda parte da Rússia que se estende pelo Mar Morto. Esse era o mundo que 12 homens despreparados, sem dinheiro e perseguidos tinham que alcançar. Só a capital, Roma, dizem os historiadores que nesse momento só a capital tinha em torno de 1.500.000 pessoas. E esses 12 homens, sem nenhuma estratégia, porque Jesus não ensinou como fazer. Jesus simplesmente disse: vai e faz. 70 anos depois de Jesus, o evangelho já havia chegado à maioria desses locais. Não só o evangelho chegando, mas na maioria desses locais mencionados aqui, já haviam comunidades de pessoas formando igreja e servindo aquele desertor, aquele bagunceiro, aquele desordeiro que foi pregado naquela cruz. A minha pergunta nessa noite é: por que aquele movimento, por que naquele contexto, por que diante de toda a perseguição que começou a acontecer na Palestina, em Roma, porque Roma não aceitou a mensagem do Cristo, e quando os discípulos começaram a pregar essa mensagem, todo o Império Romano se voltou contra essa nova seita, essa nova regra de fé.
para dizimar, para acabar. Muitos cristãos foram assassinados, a maioria deles teve que fugir, perderam terras, perderam posses, perderam família, mas ainda assim, quanto mais o Império Romano tentava dizimar essa fé, mais ela crescia. Por que que hoje esse evangelho não está provocando o mesmo efeito? Será que o problema está nessa fé? Será que foi só para aquele contexto, foi só Jesus preparou para aquele momento? Será que nós perdemos alguma coisa pelo caminho? Por que que o islamismo, que não traz esperança para ninguém, que só determina regras de prática, como foi dito nessa noite, por que que ele determina uma vida escrava para os seus seguidores e consegue alcançar tanto mais pessoas do que uma fé poderosa como essa, que liberta, que limpa, que perdoa pecado, que transforma o coração, que sara as feridas, não alcança? Por quê? Aqueles 12 apóstolos tiveram uma vida depois do chamamento de Jesus. Tiveram uma história depois da morte de Jesus. Olha o que aqueles 12 homens conseguiram fazer. Quando você vai olhar para o que custou para cada um deles, você vai encontrar a morte de 2 apenas, que é mencionado na Bíblia. A morte dos outros apóstolos nós encontramos nos documentos. Em muitos documentos, inclusive da Igreja Católica. Mas eu quero que você sinta o contexto. Olha isso. Judas, nós sabemos, foi aquele que traiu a Jesus. Esse enforcou-se. Mas Tiago, que é o filho de Zebedeu, foi decapitado 44 anos depois de Cristo, em Jerusalém, após pregar o evangelho na Espanha. André pregou na Turquia, na Grécia, onde foi crucificado. Tomé, aquele que não creu, pregou na Índia, e há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado. Filipe pregou na Ásia Menor, em Hierápolis, onde converteu a mulher de um cônsul romano. E por conta da retaliação desse cônsul, proporcionou para ele uma morte também de forma muito cruel. Tem muitas versões a respeito dessa morte. O Mateus, o Levi, o que abandonou a coletoria, pregou o evangelho na Pérsia, na região da Etiópia, onde morreu apedrejado e também queimado. Quando a gente vê o Bartolomeu, vemos ele indo para a Índia com Tomé, depois para a Armênia, Etiópia, Arábia Saudita. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo num saco e lançado ao mar, depois de ter sido muito açoitado. O Tiago, outro Tiago, que é o filho de Alfeu, pregou na Síria, e Joséfo diz que ele foi linchado e apedrejado até a morte. Matias, aquele que substituiu Judas, foi para a Síria com André e para a morte numa fogueira. Nós encontramos o apóstolo João, que aparentemente foi o único que morreu de morte natural. Mas antes da sua morte, foi exilado na ilha de Patmos, porque Deus ainda tinha uma missão para ele. A ele foi revelado o livro de Apocalipse. Pedro, aquele que lançou os fundamentos da igreja primitiva em Jerusalém e depois foi para Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. E assim o foi porque ele disse: não tenho o direito de ser crucificado do mesmo jeito do meu Senhor. Esses homens tinham uma paixão tão grande. E você não vai encontrar nenhum desses homens voltando a viver a vida que eles tinham antes. Eles receberam a mensagem de Cristo e eles saíram mundo afora e não se importaram com o que ia acontecer com eles. Em muitos momentos foram açoitados, em muitos momentos foram presos, e o fim de suas vidas foi isso aqui. Agora a grande pergunta é: Jesus ainda está chamando. Você topa? Nós cantamos essa noite: se Cristo comigo vai, eu irei. Se é para o deserto, não importa. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer. Agora eu quero que você, lá naquele contexto,
Caminhe comigo um pouquinho pelas igrejas daquele momento. Porque nós estamos aqui na DGO e é uma igreja maravilhosa. Estamos num país fantástico. Nós pregamos o evangelho e as pessoas dizem: eu acho tão bonito, né? Cantamos as nossas músicas e todo mundo fica embebido, né? Com isso. Mas a igreja da época do Império Romano era considerada religiobrava. O que significa essa expressão? É uma religião mau e depravada, com status de ilegal e considerada inimigo do Estado. Eles eram acusados, agora vamos ver de que eles eram acusados: de canibalismo, incesto, ateísmo, monoteísmo, comportamento antissocial, quebra de contratos e causas de todo e qualquer desastre que porventura viesse a acontecer. Você que é estudioso já deu uma olhadinha na história de Nero. E você vai ver que Nero, conforme alguns que mais tarde escreveram, pode ter sido causador do incêndio em Jerusalém, mas Nero teve a petulância de acusar os cristãos, a fim de colocar para fora todo o seu ódio. O que Nero fazia? Pegava os cristãos, amarrava em postes dentro do seu jardim e os queimava vivos, né? Como tochas para iluminar seus jardins e as cidades de Roma. Todas aquelas pessoas tiveram a oportunidade de negar a sua fé, a fim de salvarem as suas vidas. E ninguém ousou dizer: eu abro mão de Jesus. Essa perseguição, em toda a sua história, ela dura em torno de 300 anos. E dentro desse contexto, muitos dos apóstolos já tinham morrido. Ninguém daquele povo de mais tarde havia tido contato com Cristo. O que eles ouviram foram palavras que foram ditas, que foram escritas, que foram passadas de um para os outros. Mas essa fé chegou com um poder de conversão tão grande, tão forte, que ninguém naquele contexto, apesar de toda essa perseguição, jamais ousaria dizer: eu abro mão disso a fim de salvar a minha vida. Ninguém. É uma fé louca, é uma fé insana, considerado pela maioria, mas é uma fé que transforma. Nós lemos um texto aqui, Atos capítulo 7, falando da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. As mortes começaram através de Estevão. Estevão começou a praticar o evangelho, a pregar a palavra de Deus, e o poder de Deus era forte no meio daquela igreja, naquele contexto. E Estevão fazia grandes sinais e maravilhas no meio do povo. E por causa disso, a inveja das autoridades de Jerusalém caiu sobre eles e agora vem contra Estevão em forma de ódio. E eles começam a debater contra Estevão. Agora eu quero que você observe uma coisa. A gente às vezes para e pergunta: meu Deus, era todo um projeto de Deus, o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo, e em toda a história da humanidade, esse projeto vem se desenvolvendo, e o final desse projeto é o seu autor, que acaba morto como um malfeitor, e todos agora os seus discípulos mais próximos, mortos dessa maneira, a igreja perseguida desse jeito. Mas qual é o propósito de Deus? Deus tem um propósito em todas as coisas, na vida daquele que serve a Ele, na vida daquele que acompanha os seus passos. Observe que Estevão, ele está no contexto de Jerusalém, e três entidades religiosas se reúnem para discutir com Estevão a respeito da lei, a respeito de Deus, a respeito da Torá e a respeito do que ele está fazendo em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ninguém conseguia vencer os argumentos de Estevão. Por quê? Porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo, ok?
Olha para aquela história, olha para aquele momento e você vai ver um Estevão que tem a oportunidade de se defender diante do Sinédrio e em nenhum momento ele faz uma defesa pessoal, mas toda a defesa que Estevão faz é em prol do Evangelho de Jesus. E o texto diz para a gente, eles tiveram um ódio tão grande de Estevão, que eles o arrastaram para fora da cidade, a fim de o apedrejar. E havia ali um jovem chamado Saulo. E este jovem chamado Saulo consentia na morte de Estevão. Agora veja o que o Espírito Santo está fazendo. Saulo foi uma criança preparada pelo pai desde 6 anos de idade, dentro da lei judaica e dentro do zelo pela religiosidade judaica. Aos 14 anos, Saulo é levado para o templo, onde ele fica, conforme o texto diz, aos pés de Gamaliel, que é um dos mestres da lei. Saulo, em todo o tempo, ele foi considerado o melhor aluno da turma, e ele era assim, o garoto prodígio da lei judaica, e ele aprendeu que ele tinha que entender, que ele tinha que admitir e que ele tinha que proteger aquilo que ele estava aprendendo. Saulo era muito versado. E Saulo está agora diante de um rapaz que simplesmente surgiu dentro de uma religião considerada má, e ele olha para o que está acontecendo e encontra um rapaz que sabe falar sobre a lei que ele estudou a vida inteira, que ele sabe falar sobre esse Cristo que apareceu, que ele expõe as palavras do Evangelho de uma forma tão clara e tão nítida, de forma que os doutores da lei não podem suplantar os argumentos de Estevão. E com certeza tudo aquilo chamou a atenção de Saulo. Como é que ele sabe de tudo isso? Ele é páreo comigo? Aí então, todos aqueles que vão apedrejar o Estevão lançam suas vestes nos pés de Saulo, a fim de não sujar as suas vestes, porque agora eles vão apedrejar alguém até a morte, e Saulo fica ali calado. O texto não fala para a gente que Saulo se manifestou, apenas que ele consentiu. Há quem diga que talvez ele fosse até um participante do Sinédrio. E quando Estevão está já perto da morte, ele olha para o céu e começa a orar dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu tenho certeza que essas palavras mexeram no coração de Paulo, Saulo ainda. E provavelmente o questionamento que havia na mente de Saulo era: que fé é essa? Que faz com que uma pessoa tão inteligente como esse homem saia do judaísmo e admita essa religião nova com tanta força, com tanta paixão, com tanto gás, a ponto de morrer para defender esse evangelho? É lindo quando naquele momento a Bíblia diz que Estevão olha para os céus, ele vê os céus abertos e Jesus está de pé. Jesus naquele momento estava recebendo o primeiro de muitos mártires que haveriam de entrar no céu nessas condições. Quando você olha para a história de Saulo, a Bíblia diz que nesse dia ele ficou tão enfurecido, ele tinha tanta raiva, porque ainda ora me perdoando, ainda acha que está melhor do que eu? Saulo sai assolando a igreja. E mais tarde ele pede autorização para ir para Damasco, porque quando ele sai assolando a igreja, o povo vaza e a maioria deles vai para Damasco. E Saulo diz assim: eu não vou deixar barato esse ensinamento errado, essa coisa que está surgindo e fazendo alvoroço na nossa terra tem que acabar, eu vou dizimar isso. E Saulo sai com as cartas para Damasco, quando então Jesus, o próprio Jesus, se apresenta para Saulo e diz assim: Saulo, Saulo,
por que tu me persegues? Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que a mente de Saulo estava sendo trabalhada a cada palavra que ele ouvia de Estevão. A mente de Saulo estava questionando o poder dessa fé. A mente de Saulo estava sendo movimentada, ainda que ele resistia, ainda que ele não aceitava. E quando o texto fala em aguilhões, o texto está falando de pontas de ferro que eram usadas para segurar um boi bravo. E era essa a condição que Jesus estava descrevendo o Saulo. Você é um boi bravo e eu estou usando aguilhões e você está resistindo e está sofrendo à toa. Saulo, se rende. Conhecemos a história de Saulo. É transformado em Paulo. Passa a ser o maior missionário de toda a história do Evangelho. Ele escreve a maior parte do Novo Testamento. E por causa da morte de Estevão, o Espírito Santo trabalha a salvação de Paulo. E por causa da salvação de Paulo, eu e você estamos aqui recebendo os fundamentos dessa fé. É a mesma fé. É a mesma mensagem. É o mesmo poder. A grande pergunta é: por que não faz o mesmo efeito hoje? E eu ouso orar novamente igual a irmã Cícera e dizer: Senhor Jesus, salva os crentes. Eu tenho a impressão de que nós não entendemos a mensagem. Sabe, a DGO, estamos acostumados com Bíblia, muita Bíblia. Sabe, nós recebemos tudo pronto. Aquele povo estava escrevendo a história da igreja. Eles não tinham ainda os livros escritos, eles não tinham ainda as cartas de Paulo. Paulo estava ainda vivenciando a sua própria conversão, para então receber do Senhor e passar para a gente. Nós recebemos tudo pronto e é tão fácil. Sabe quando uma criança tem tudo na mão e ele não sabe o que é passar por necessidade? E nós ficamos abismados e dizemos assim: mas quando eu era criança, eu não abria mão disso porque eu não tinha. Mas o seu filho hoje tem tudo. O Senhor abriu as portas na sua vida e você é capaz de dar o melhor para o seu filho, e o seu filho não dá o menor valor. Ele não se importa em quebrar, ele não se importa em perder, ele não se importa em não dar... Não cuidar da melhor maneira. Por quê? Porque chegou tão fácil, chegou tão pronto, chegou tão... Se precisar, vem de novo. Meu pai me dá, minha mãe me dá. Será que nós estamos na condição de filhos dengosos e abençoados demais? Que não nos importamos mais com os que são odiados, que não nos importamos mais com quem está passando fome. O Felipe falou aqui a respeito de crianças que são abandonadas. Quando a gente olha para o contexto da igreja primitiva, a gente vai encontrar uma igreja que criava as crianças que os romanos abandonavam, porque se nascesse com qualquer defeito, os romanos não queriam aquela criança, eles abandonavam nas sarjetas. E quando a igreja surgiu, foi a igreja quem foi criar aquelas crianças, dizem os historiadores. Era um povo que, apesar de serem odiados, porque todo cristão, ele era insultado pelos seus vizinhos, ele tinha que viver fugindo, ele tinha que viver escondido. Essa fé, ela não era benquista, todo mundo tinha isso como um problema social muito grave. Mas ainda assim, quando um vizinho estava doente, era esse cristão que ia lá orar, e a Bíblia diz que os milagres, sinais e prodígios aconteciam cada vez que eles iam lá interceder pelos seus inimigos. Esse tipo de coisa fazia com que as pessoas também se convertessem e se entregassem ao Evangelho.
Muitos aceitaram essa fé simplesmente por ver a forma como aqueles cristãos entregavam suas vidas na defesa dessa mensagem. Que amor é esse? Que paixão é essa? Que fé é essa? Que é capaz de transformar uma mente de uma pessoa esclarecida ou até de um analfabeto para se entregar, a fim de que essa palavra seja propagada e outras pessoas sejam alcançadas. Hoje nós não estamos na condição dos discípulos. Eles não tinham dinheiro. Eles não tinham meios de divulgação como nós temos hoje. Eles só eram 12. E diz que 5, pelo menos, dos 12 eram pescadores, homens rudes. E eles alcançaram todo o Império Romano. E eles deram as suas vidas para defender essa fé, para ela não morrer. E essa fé prevaleceu e chegou até você. E agora você tem o privilégio de estar dentro da DGO e adora ao Senhor aqui, muitos só nos domingos. Aliás, já basta só o domingo, porque ninguém vive de igreja. E quando você vem aqui no domingo, a palavra é pregada com todos os detalhes, porque todos aqueles que sofreram e entregaram as suas vidas deixaram tudo mastigadinho para você. Mas você está tão acostumado com isso que não faz mais a menor diferença. Você cumpre o seu ritual do domingo à noite. E quando você sai daqui, você é você de novo. E nada muda. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós somos a geração para quem muito foi dado. A igreja evangélica cristã nunca foi tão próspera financeiramente. A igreja cristã nos dias de hoje é a igreja que mais tem conhecimento e acesso ao conhecimento dos segredos e dos mistérios da palavra de Deus. E especialmente a igreja brasileira. É uma igreja, uma das, que tem maior liberdade para fazer arruaça mundo afora. A nós, muito foi dado. Que Deus tenha misericórdia de nós e salve os crentes. Amém.